Tivemos aqui um problema com a conexão, só aguardar um bocadinho que todos juntem a nós novamente, peço desculpa. A minha internet, o Wi-Fi, às vezes acontece isto, então vou dar aqui com o 4G para garantir que não volta tanto a cair a conexão. Mas bem-vindos de volta. Vou aguardar só um pouco e também vou aguardar também que a Maria também faça aqui o request. Bem-vindos de volta. Peço desculpa se estavam aqui. Fico feliz que estão a voltar. Envio o e-mail. Ok, vou verificar. Olá. Bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada, eu ia dizer-lhe bem-vinda. Estou tão habituada a chamar lives. Diga? Está-me a ouvir bem? Já está agora. Não, o som não estava a funcionar, mas já sei porquê. É porque eu tinha aqui os meus headphones wireless conectados e não estava com eles nos ouvidos, não sei que era. Bem-vinda, tudo bem, Maria? Obrigada, Patrícia. Boa noite a todas as pessoas que estão a ouvir-nos e um grande coração para si, muito especial. Muito obrigada. Fico muito, muito feliz de estar aqui. Conheci a Maria pela primeira vez o ano passado, quando fizemos o Flow Summit, e teve uma contribuição fantástica para o Flow Summit e espero que vamos ter outra vez este ano, para setembro. Já podem contar comigo com todo o gosto. Sim. Que bom, que bom. Maria, antes de começarmos, eu sei, não sei se algumas pessoas aqui já a conhecem, mas nem todos. Gosto sempre de fazer uma introdução, uma curta introdução para as pessoas ficarem a conhecê-la. Ui, acho que ficou aqui. Não, caiu. A Maria vai ter que fazer o request outra vez. Ficou aqui congelado. Não sei se é só a conexão para mim, mas a Maria, para mim, aqui ficou um bocadinho congelada. Não tá, podem adicionar aqui nos comentários se conseguem ver a Maria ou se é só eu, se é a minha conexão. A Maria desapareceu. Pois, vou só aceitar ela aqui de volta. Estava uma pessoa a dizer que a Maria desapareceu. Desapareceu, mas ainda está aqui parada. A imagem não está a mexer. Deve ser a conexão para a internet também. Parece que estamos a minha é boa. Aqui. A minha é boa. Neste momento a imagem está congelada. Pelo menos para mim eu não estou a vê-la a mexer. Estou a ouvir bem o som. Sim. Mas não vejo. A imagem está completamente parada. A sério? Então peraí, deixa-me. Adicionem aqui nos comentários se é só para mim ou se também está para vocês. A Maria deixou de se ver, agora são as duas. Oi, agora está tudo bem, normal, ok. Está perfeito? Consegue ver perfeito? Ok. Agora já mexe. Ok, então se calhar é só para mim, se calhar é mesmo aqui a minha rede. Pronto, não importa. O que importa é que estamos a ouvir, se me conseguem ver a mim, eu mudei de rede. Tem som, tudo bem. Vamos continuar. Aqui nos comentários está a dizer que está tudo a funcionar perfeitamente. Então, antes de fazer só para a Maria apresentar-se aqui um bocadinho a nós, mas eu sei que a Maria é psicóloga também. O que é que fez, de repente, esta mudança para a consciência sistémica? Um bocadinho da sua história, para que as pessoas ficarem a conhecê-la melhor. Já estou na consciência sistémica e na parte das constelações, comecei na parte das constelações familiares. A consciência sistémica é uma abordagem bem mais, que vai abranger muito mais da sociedade do que as próprias constelações familiares, mas já vamos falar sobre isso há muitos anos. Portanto, eu dou cursos de formação e estou nesta área já há muitos anos, pelo menos há
uns 15 anos ou mais. E pronto, agora com a internet e com a pandemia é que as coisas começaram, de repente, houve assim uma expansão destas áreas na sociedade civil, e ainda bem, porque também é chegado o momento dessa transformação da consciência humana. Eu acho que todos nós precisamos de nos pormos ao serviço de espalhar esta mensagem que facilita e liberta tantas pessoas de tanto sofrimento, que é no fundo o olhar sistémico e um olhar integrativo da vida e um olhar para trás, para aquilo que é a origem e a base da nossa família, e percebermos que na verdade toda a informação que nós precisamos esteve sempre aqui, só que nós estávamos distraídos a tentar conquistar coisas fora de nós, em vez de olharmos para dentro e percebermos que a maior parte das informações estão aqui, à mão de semear da nossa vida. Mas em termos de apresentação, quer dizer, não posso... já são muitos anos de formação, são muitos anos de experiência, de olhar para as pessoas e tentar compreender o sofrimento das pessoas e o que é que nós podemos fazer para dar solução às pessoas e para as pessoas de uma forma simples reencontrarem o seu poder pessoal, o seu caminho, e se empoderarem e fazerem terapia, porque eu acho que a terapia, para ser feita, não tem que ser sempre feita de uma consulta individual. Nós podemos encontrar forma de fazer terapia e de evoluirmos e de melhorarmos e de nos sentirmos melhor connosco próprios, que é o mais importante, sem ser com aquele conceito de consulta individual. Isto é uma coisa que eu fui percebendo ao longo dos tempos. E pronto, então como uma apresentação se calhar até é mais isto, é a minha curiosidade em perceber e em fazer e em criar programas que permitam às pessoas fazer um trabalho muito profundo, profundamente terapêutico, mas em conjunto com outras pessoas, em conjunto, ou seja, sem aquela coisa do processo terapêutico como a psicologia clássica pede. Claro. Que é, quanto a mim, um processo que está em uma evolução muito grande. Entretanto, tivemos o coaching, tivemos uma série de disciplinas que foram sendo trazidas para a vida moderna e que são absolutamente extraordinárias e que vêm dar muitas soluções operacionais de direção. Mas eu costumo dizer, nós recebemos a vida da mãe e a direção do pai. E há terapias que são mais masculinas e terapias que são mais femininas, terapias que são mais orientadas para os resultados e terapias que são mais orientadas para a pessoa fazer este trabalho interior, que é a diferença entre o esotérico e o exotérico. E pronto, e portanto a minha grande preocupação nos últimos anos é esta, é como é que eu me posso pôr ao serviço de criar programas e uma abordagem, e daqui nasce a consciência sistémica, que permita ser útil para todas as pessoas, independentemente das suas necessidades. Porque há pessoas que precisam de mais profundo, de mais necessidades terapêuticas e outras de menos. Mas toda a gente precisa de se conhecer, toda a gente precisa de se reencontrar, toda a gente precisa de sentir qual é o seu propósito de realização, toda a gente passa por crises. E pronto, este tem sido esta minha vista. Trabalho interno. E a Maria também trouxe a Portugal o Congresso de Consciência Sistémica, o que é muito importante também ter trazido para Portugal esse conceito e dar mais a conhecer as pessoas aqui. Foi um momento importante, vai fazer agora um ano. O primeiro congresso foi há 3 anos, foi na Universidade Católica de Lisboa, e o segundo congresso foi no ano passado, na Universidade Nova de Carcavelos. O que é que nós fizemos? Conseguimos trazer. Alguns deles vieram, outros não, porque estávamos no final da pandemia. Naquela altura que... Mas foram 70 palestrantes e estamos a falar dos melhores palestrantes do mundo, mesmo. E aqui não estou a fazer conversa, não estou a pôr pimenta. Sim, não, concordo, eu tive fantástico. Não estou a pôr pimenta, foram mesmo os melhores palestrantes do mundo. Tivemos o Amit Goswami da física quântica, tivemos o Rupert Sheldrake dos campos morfogenéticos e viemos fazer... No fundo, a nossa intenção foi juntar os melhores palestrantes do mundo no que diz respeito à consciência sistémica e às constelações. E dando uma vertente e um foco nas várias profissões. Porque para as pessoas perceberem que ter consciência sistémica, ou seja, ter uma visão de que nós estamos todos ligados sistemicamente, e a melhor
o melhor exemplo disso é o Covid, não é, Patrícia? Quer dizer, nós acabamos por ficar todos enfiados dentro de casa e todos confinados porque há um vírus que vem da China. Portanto, há um impacto sistémico na sociedade, em tudo o que acontece. Só que este impacto não é só de agora, ele é de sempre. A história dos países repete-se, a história das nações, dos continentes repete-se, as histórias das famílias repetem-se. Se nós formos olhar para a história está-se sempre a repetir de uma forma mais moderna, com menos um detalhe ou mais um detalhe, mas a verdade é que as sensações são as mesmas e nós estamos sempre perante os mesmos desafios. Então, ter consciência sistémica é nós percebemos que estamos profundamente ligados e interligados uns aos outros por uma teia invisível de amor. Eu acho que, de uma certa forma, também o Covid até nos veio ligar a pessoas mais longe com isto de que pessoas começaram a usar mais a nível da internet. Agora, mesmo aqui, tanto este curso que nós fazemos e tudo, tivemos que nos adaptar e tudo mais ao online e estamos a conectar-nos mais a nível mundial, o que, claro, que houve muitas coisas más, mas de uma certa forma também nos interligou de outra forma. Exatamente. E no fundo é assim, o que é muito curioso e muito interessante é que nós estamos a ver a própria ciência a trazer, porque a consciência sistémica é algo do senso comum, faz parte da nossa vida. Todos nós sabemos que estamos interligados, todos sabemos que somos todos um, mas não o experimentamos dentro de nós porque estamos muito dissociados e temos uma espécie de um corte com a nossa realidade mais espiritual, ou seja, com a força da nossa espiritualidade. Há uma espécie de uma dissociação, porque o ser humano foi vivendo de uma forma muito mais horizontal. E quando deixamos de ser animais e nos verticalizamos, passámos a ter a cabeça no céu e os pés na terra. Deixámos de andar às quatro patas, não é? Exato. E nesse momento da verticalização, há um convite a uma grande abertura espiritual. Só que ainda estamos nesse processo. Como seres humanos, é como se estivéssemos mais ou menos num jardim de infância. Então estamos neste processo a aprender a nos ligarmos e a reconhecer a nossa dimensão divina. Só que nessa aprendizagem, como fomos desenvolvendo muito a mente e a capacidade intelectual sobrepõe-se à minha intuição. Então eu hoje em dia não posso dizer às pessoas ou afirmar-me através daquilo que eu sinto. Eu tenho que fundamentar. E a ciência começa a tomar um papel cada vez mais importante na sociedade. A religião cada vez menos importante e a ciência a tomar conta. Verdade. Ou seja, há aqui, é como se houvesse um afastamento das pessoas cada vez maior da sua dimensão espiritual e uma relação cada vez mais de devolver ou de entregar à ciência uma autoridade de vida. Uma autoridade que explica a nossa vida, que determina a nossa vida, que isso é muito preocupante e grave para a nossa evolução como seres humanos, como seres espirituais, com uma curta experiência humana. Nós estamos a entregar à ciência e àquilo que é seguro, ou seja, que é comprovado, a autoridade dos nossos instintos, a autoridade do nosso saber, a autoridade daquilo que tantas vezes você fez por instinto e sabe que foi bem feito. Ou tantas vezes não fez por instinto e mais tarde pensou assim, mas porquê que eu não segui aquilo que eu senti? Porquê que eu não dei ouvidos àquilo que eu sentia? Eu tenho a certeza que toda a gente que está aqui connosco neste momento já passou por isto muitas vezes. Estou sempre a racionalizar e usar mais a lógica e às vezes não ouvir o coração. Claro, claro. Quando o coração é o nosso único órgão, Patrícia, que tem a capacidade de voltar a unir o que foi separado. É o único órgão que tem a capacidade de lidar com paradoxo. Uma coisa que é branca e é preta. A mente diz não pode ser. E o coração diz claro que pode. Então tu não vês que daquele ângulo é desta forma e aquela pessoa está a ver e é assim, e da outra é da outra forma e está a ver e é assim. Claro que pode. Então, o nosso coração tem esta capacidade de síntese. Porquê? Porque quando eu vivi horizontalmente e me verticalizei, eu fiquei em forma de cruz. Não a cruz da igreja, mas a cruz da matéria. O 4, não é? Uhum. E no centro, eu tenho apenas uma parte que se liga a este centro, não é? Que é um ponto de interseção. E esse ponto de interseção é o nosso coração. Então, é o coração o único que
nos consegue dar a síntese de nós cumprirmos este plano encarnatório em que estamos. E assumirmos que, sim senhora, temos que ter uma mente, que essa mente é fundamental, é um software espetacular, super importante, que tem que ser usado, mas subalternizado à alma. Porque se não for subalternizado à alma, nós vamos cada vez mais nos dissociar da nossa natureza divina, vamos ficar autênticos robôs, com uma coisa ainda pior, Patrícia, é que os robôs vão nos ultrapassar, porque esses vão pensar mais rápido que nós, vão fazer mais rápido que nós, porque são máquinas, não têm um corpo emocional a dar-lhes cabo da visão e a criar realidades próprias que fazem com que a pessoa depois não viva a sua própria realidade como tem que viver, não tenha um princípio de realidade adequado para estar na vida de uma forma clara, objetiva, segura e a lidar como um adulto com os vários princípios e com aquilo que é difícil de lidar, que são os problemas, as vontades, a realidade, se eu posso ou não posso agora, se é compatível com a minha supervisão, se está de acordo com aquilo que os outros estão à espera, enfim. Então, nesta cruz, que é a cruz da encarnação, está a haver um grande desequilíbrio e nós estamos a voltar a perder a verticalização que fizemos. Só que a questão de fundo é que nós não temos assim tanto tempo de vida humana na memória das nossas células que nos permita aproveitar ao máximo esta dimensão divina que somos. Porque tudo o que não é da Terra, ou seja, o que é da Terra está fixo. As árvores, as plantas não andam com pernicas a encontrarem-se e a jantarem, não é? O que se move e não tem raízes e que se move tem alma, quer dizer, as árvores também têm alma e as pedras têm alma, mas pronto, também não vou entrar muito por aí, mas tem um projeto, tem um outro tipo de responsabilidade e um outro tipo de projeto. Então, nós temos que cada vez mais perceber que temos um corpo e que esse corpo tem vontade própria e que a vontade é uma virtude essencial de eu desenvolver para cumprir a minha função na Terra e para cumprir o meu propósito divino e para procurar viver no campo do ser e não no campo do fazer, que é aquilo que nós temos que despertar hoje em dia todos e que é por isso que as pessoas estão tão vazias e tão cansadas e tão exaustas e tão fora delas próprias, porque estão emaranhadas no fazer e já perderam há muito o respirar e o encontro com elas próprias e este nível do ser. Muito verdade. Do fazer e do ter, não é? Do fazer e do ter. Sim, sempre à procura, às vezes, da parte financeira, da parte de qual é a profissão que querem ter, começa logo jovens a ter que escolher e às vezes as pessoas fazem uma escolha mais ali com a lógica, com a cabeça, o que é que os meus pais querem que eu faça, o que é que vai pagar melhor e depois não vivem aquele propósito, não vivem a vida com a felicidade porque não estão a ir de acordo com o que realmente sentem e não ouvem o coração. Então nós temos que, neste projeto que somos nós, porque o projeto somos nós, não há um projeto de eu montar uma empresa e ter sucesso, quer dizer, para quê? O projeto sou eu. Se nessa empresa eu me experiencio desenvolvendo as minhas virtudes e tornando-me um ser humano eticamente correto, sistemicamente, a respeitar as leis sistémicas, o equilíbrio entre dar e receber, a ordem, o direito a pertencer, se eu tiver uma consciência profunda destas três leis que são as leis da natureza e as leis da vida, claro que sim. Então vale a pena ter a empresa para que eu, através da empresa, me experiencie como pessoa num plano ético, num plano de amor, num plano de crescimento, onde eu não posso crescer se os outros à minha volta não crescem também. Porque eu não posso construir felicidade em cima da infelicidade de outros seres vivos. Então, a questão de fundo aqui, e aqui vamos para a consciência sistémica, é: e os nomes que eu tenho e que eu herdei da minha família? E as histórias do clã feminino que me empurram para eu tentar compensar ao preço do meu destino aquilo que outras mulheres viveram? E tantas e tantas, às vezes, há pessoas que têm uma vida aparentemente normal e que chegam aí aos 42 anos e começam a ficar nervosas. E não percebem porque é que estão a ficar nervosas. Têm medo de morrer, têm medo de ter um acidente, têm medo de morrer, têm medo de ter... E andam e vão à consulta, ou tiram um curso, ou aparecem
à procura de ajuda porque não percebem o que é que lhes aconteceu naquele momento. Vamos ver no sistema familiar e um avô morreu com 42 anos. E aquela pessoa está em relação profunda com este avô, por datas ou por nome, ou por destino, ou por lealdade inconsciente. E esta pessoa, sem perceber porquê, desata em 6 meses a ter um instinto e um medo enorme da morte. Nós temos que perceber que nós vivemos numa espécie de uma trama cósmica, de um relógio suíço perfeito. Eu digo suíço porque há aquela coisa dos relógios suíços, aqueles que não se atrasam. De um relógio suíço, de um relógio perfeito, vou tirar o suíço, de um relógio perfeito, onde as coisas são ativadas em determinadas idades, em determinadas circunstâncias, para que eu possa voltar a viver o mesmo destino do meu avô ou da minha avó, para que desta vez eu consiga superar a dor que ficou na memória mórfica do campo familiar. Ou seja, eu tenho a minha alma e tenho a alma da minha família. Ainda tenho a alma da família mais alargada, ainda tenho inclusivamente a alma de Portugal, como sendo portuguesa, já vimos que há aqui muita gente de outros países, e temos a alma do nosso país. Só se isso justifica quando canta o hino de Portugal, nós nos emocionamos. Mas se eu tiver convidado uns espanhóis e uns brasileiros para virem aqui a casa, eles não se vão emocionar como eu. Claro. Então o que é que há de diferente? O que há de diferente é que as minhas células vão reverberar ali, porque eu sou portuguesa. Se tocarem o hino do Brasil, os brasileiros vão se emocionar e eu não tanto. Portanto, há aqui lealdades inconscientes que nós carregamos, que são muito profundas, Patrícia, que são tão profundas, que nós pomos ao serviço, inclusive da nossa própria vida, ao serviço do clã, ao serviço dessas lealdades. E depois não percebemos porque é que a nossa vida funciona de uma determinada maneira. E como é feito esse trabalho? Se a pessoa depois, portanto, identifica esses padrões, que aconteceu algo por causa de algum laço familiar que ficou para trás, quando é identificado, depois como é que começa o processo o trabalho da pessoa se libertar tanto desse, ou é só um reconhecimento e só isso já é o suficiente? Às vezes é. Por isso é que, portanto, há pessoas que têm vidas mais complicadas, mais complexas, têm níveis de sofrimento e de ansiedade altíssimos, e essas pessoas às vezes precisam de um acompanhamento mais próximo. Mas mesmo assim, nos cursos que eu faço, há de tudo, não é? Há pessoas que precisam de um acompanhamento mais próximo, há pessoas que sentem ansiedade, há pessoas que não estão satisfeitas com a sua vida e há pessoas que precisam mesmo de fazer um trabalho terapêutico. E o tema de fundo é: você com o seu corpo desenvolve vontade, com a sua alma desenvolve consciência e com o espírito desenvolve o amor. E nós precisamos destas 3 virtudes e de trabalhar estes 3 níveis do nosso ser: o corpo, a alma e o espírito. Portanto, eu não acredito, mas isto sou eu não acredito, que é um bocadinho tendencioso. Eu vejo com alguma dificuldade um trabalho profundamente terapêutico e profundamente transformador, no sentido de resgate de partes da alma, de transformação de forma de estar na vida, de olhar para a vida, se nós não formos fundo. E se nesse fundo não introduzimos uma componente espiritual. Porque nós somos mesmo seres espirituais. E pode haver alguém nestas pessoas que nos estão a ouvir mais virada para as ciências, e essas pessoas que estiverem aqui, a minha pergunta é: o vosso coração está a bater, o vosso corpo está, os pulmões estão a bombar, o fígado, os movimentos peristálticos, todos os órgãos estão a bombar, o sangue está a correr nas veias. E a pergunta é: o que é que nós temos a ver com isso? Porque nem você nem eu, Patrícia, conseguimos parar o coração, fazê-lo bater mais depressa ou mais devagar, em função de uma vontade consciente. E às vezes até ele começa a bater mais depressa porque nos enervamos com alguma coisa ou porque criamos ansiedade a alguma coisa e nós queremos muito pará-lo e acalmá-lo e não conseguimos. Portanto, nós não dominamos o que há de mais importante, que é o nosso próprio corpo. Ele tem vontade própria, porque o corpo é a mente inconsciente.
pensamento inconsciente tem um projeto para nós. E o que é mais importante na vida para nós podermos evoluir e para podermos sentir que a nossa vida melhora e fica mais leve e vai em frente de uma forma onde podemos abraçar a felicidade e permitir-nos abraçar a felicidade e sentir-nos merecedores de abraçar essa felicidade. Se não fizermos um trabalho de entendimento do nosso sistema familiar e das lealdades inconscientes que carregamos. Porque, Patrícia, o que vai acontecer é que você vai criar uma coisa espetacular. Mas na hora H, como não ser conhecedora no seu inconsciente, vai boicotar. Uhum. Quantas pessoas aqui... As pessoas fazem muito frequentemente. Exato. Quantas pessoas aqui nesta live estão aqui a ouvir-nos e ouvem isto e dizem assim, teve quase a mudar de emprego, foi até às últimas entrevistas e na hora H o chefe diz que está quase a promover e na hora H não promove. Que o vizinho do lado que trabalha com ele é promovido muito mais vezes e com muito menos esforço tem muito mais coisas, e como é que eu me esforço tanto, sou tão empenhada, tenho tanto brio e ponho tanto amor nas coisas, depois na hora H isso não vai fluir. Tem a ver com o quê? Tem a ver com lealdades sistémicas, porque se a minha mãe não pôde trabalhar e eu trabalho, ou se o meu avô veio da guerra e perdeu tudo, ou veio do ultramar e perdeu tudo, e eu preciso de olhar, já tive um cliente uma vez assim, que todos os dias tinha que ir olhar a sua conta bancária. Ele dizia, eu sou freak da minha conta bancária, porque eu tenho tudo. Eu tenho que ir lá ver o saldo. E eu dizia, então mas e o que é que faz com isso? Nada, é só para ver que o saldo está lá e que cresceu. E eu não percebo porque é que isto acontece. Então ele tinha um avô que vivia em Moçambique e que tinha uma série de patrimónios na altura das antigas colónias, e que quando foi o 25 de Abril teve que fugir, teve que ir com uma mão à frente e outra atrás e perdeu uma fortuna. Vieram como retornados, foram postos em Leiria, na altura, salvo erro, numa casa de uns tios, de uns primos que os acolheram, e tiveram que recomeçar tudo do zero. Isto é uma realidade, Patrícia, da nossa vida e da realidade de Portugal, que tem uma dimensão brutal. Vieram milhões de retornados. Todos nós temos alguém, um pai ou um avô, que esteve na guerra. Ou que todos nós temos alguém, um pai ou um avô, que voltou das antigas colónias. Ou mais ainda, Patrícia, temos aqui tanta gente do Brasil. Todos nós temos um antepassado, nós portugueses, que de uma maneira ou de outra fez parte dos descobrimentos. E você e eu orgulhamos-nos hoje com a consciência que temos disso. Que direito é que nós tínhamos de ir pelo mar adentro, entrar em terras onde os outros estão e entrar, imagina alguém entrar aqui pela minha casa adentro e dizer assim, olha, agora esta casa é minha, vou-me sentar, ponho os pés em cima da mesa, vai-me buscar comida que eu estou com fome. Exatamente. Quer dizer, nós hoje em dia, em pleno século XXI, nós temos que ter consciência de como bebés humanos que somos, num processo evolutivo, dessa evolução, há histórias e há memórias ancestrais que são muito duras, que são muito difíceis para eles que foram conquistados ou que foram colonizados e para nós que colonizamos. Porque eu não me orgulho nada de saber, hoje em dia com a consciência que eu tenho, já não é uma questão de orgulho. Eu sei que não tinham como e que fizeram como sabiam. Claro, que na altura até estavam a fazer de boa fé e com uma boa intenção, que era espalhar o amor pelo mundo, espalhar a religião católica pelo mundo. Havia uma boa intenção. Exatamente, havia uma boa intenção. Mas o resultado e a história e as milhares de vidas que pagaram um preço por isso foi dramático naquele período, no período da colonização. E nós temos que, depois disso, ainda ficou muitos anos. E ficámos ainda muitos anos em cima disto. Portanto, é preciso perceber que ter a alma de Portugal, ter a alma de Espanha, ter a alma de países europeus que colonizaram, é também assumir um compromisso de nós limparmos no sentido de olharmos para estas feridas do passado, amarmos essas feridas, baixarmos a cabeça perante a dimensão daquilo que foi feito e perante a impossibilidade de quem o fez ou a ignorância de quem o fez. E enquanto nós não fizermos isto, resgatando estas memórias do passado, tendo esta consciência sistémica daquilo que eu abarco e daquilo que eu posso ao nível da minha consciência, como adulta que sou,
trabalhar com a minha amorosidade no sentido de curar e de curar as feridas, curar todos os complexos que ficaram dentro de cada uma destes povos, é absolutamente fundamental. Nós temos de estar ao serviço disso. Eu quando digo unidos num só coração, é com a intenção de, através de povos, territórios e nações, olharmos para esta dimensão do nosso passado, dos nossos antepassados, e podermos hoje, na superfície, de braço dado, de coração unido, trabalharmos em conjunto, porque as feridas kármicas são dos dois lados. Claro que quem foi arrancado das suas próprias terras, arrancado das suas próprias casas e subalternizado, tem feridas kármicas muito profundas. Mas nós que somos filhos destas pessoas que o fizeram, também sentimos a nossa natureza divina restringida. Não nos sentimos merecedores, exatamente. Porque carregamos uma culpa. Então, é preciso olhar para aqui. A consciência sistémica tem que ganhar espaço. Ganhar espaço numa dimensão social, ganhar espaço numa dimensão das profissões, do direito, trazendo uma justiça sistémica, começando a olhar para casos principalmente de heranças, de partilhas, de irmãos, de divórcios com os filhos, com os pais, portanto, a lutarem. No fundo, os pais temos que fazer morrer a relação conjugal para fazer nascer a relação parental. E enquanto esse movimento não é feito, os pais estão na relação conjugal um contra o outro e esquecem-se que eles têm uma relação parental de grande responsabilidade, que é a vida dos filhos, que ainda por cima ambos fazem todos os dias uma declaração de amor por esses filhos. Então onde é que está essa declaração de amor se estão em luta pela relação conjugal e não fazem morrer essa relação para nascer a parental, que é aquela que é a relação do futuro? Porque este pai e esta mãe nunca vão deixar de ser pai e mãe desta criança, que precisa dos dois juntos. Quando pai e mãe estão em luta, é como se a criança fosse rasgada ao meio. Verdade. Como é que uma criança se sente quando é rasgada ao meio? Ela não pode desenvolver o seu cérebro límbico, ela não pode desenvolver a sua inteligência emocional, porque ela está permanentemente em situação de fuga ou ataque. Eu tenho que fugir daqui. Os meus pais, que é metade daquilo que eu sou é a minha mãe, metade daquilo que eu sou é o meu pai, se estão em guerra, eu estou em guerra dentro de mim. Portanto, como é que eu vou ter uma aprendizagem saudável, desenvolver-me emocionalmente de uma forma saudável, confiante, com segurança, com alegria pela vida, se quem me dá a vida está a lutar numa guerra interna? Isto é uma cisão interna muito grave, que todos nós temos que ganhar consciência. Também temos a parte da consciência sistémica ao nível da educação, que é fundamental, que é, imagine, você tem um professor numa sala de aula, e esse professor na sala de aula conhece um bocadinho a história da criança. E às vezes os professores, porque também foram filhos e porque também têm as suas feridas e porque também têm a sua dimensão de amor e a sua bondade, e os professores são heróis. Eu acho que os professores de hoje em dia são heróis, porque têm um papel dificílimo. Levam com a pressão toda do sistema e cada vez são menos professores e mais burocráticos, quando a sua alma é de professor. Antigamente um professor, nas sociedades mais antigas, era tão importante como o padre. As pessoas tinham um respeito profundo. Onde é que está esse respeito pelos professores hoje em dia? Não existe, nem que tente não conseguem. Exatamente, que dão a alma, que oferecem o melhor que sabem e podem, já num sistema que já não os vê, porque só pede burocracias, mas eles mesmo assim fazem as burocracias e vão para a aula e dão o melhor que podem e que sabem. E o tema de fundo é que, como há uma grande mudança na sociedade do ponto de vista de respeito pela ordem, e nós estamos a passar por um período, uma crise muito grave, que eu acho que é importante as pessoas ganharem consciência de que é, os adolescentes e as crianças deixaram de respeitar a ordem. Deixaram de respeitar os mais velhos. Há uma arrogância hoje em dia nos adolescentes e nas crianças mais novas que resulta do facto dos pais não terem tempo para os filhos e fazerem tudo o que eles querem. Repare, Patrícia, eu tenho 51 anos. Quando eu era miúda,
Os meus pais nunca me perguntaram qual era o restaurante onde eu queria ir jantar, nem tampouco onde é que eu queria passar as férias, e se eu gostava ou não gostava da casa para onde íamos, fosse para onde fosse. Nem me perguntavam o que é que tu vais fazer hoje à tarde. Pegavam na família inteira, nos 3 filhos que tinham, e iam para onde eles queriam. Sem dúvida, concordo plenamente. E nós estávamos bem. E agora, atualmente, com o meu filho. E nós estávamos bem, porque estávamos com os pais, porque havia uma autoridade, porque havia uma ordem. Eles estão primeiro e eu venho depois. O problema é que, com a falta de tempo que nós temos e com as feridas que se vão acumulando das nossas infâncias, nós não queremos que os nossos filhos passem por aquilo que nós passamos. Então, quando somos pais ou mães, a primeira coisa é, aos meus filhos eu não vou fazer isto, sei lá, qualquer coisa que os nossos pais fizeram. Então começamos a fazer ao contrário. Só que ao contrário, não pomos limites. Verdade. E não há nada que eduque mais do que um bom não. E do que um amor firme. Então, quando não há amor firme e há medo do não, porque se vai perder o amor do filho, nós nunca perdemos o amor dos nossos filhos. Assim como nós, como filhos, nunca perdemos o amor pelos nossos pais. Temos de nos zangar, porque eles têm características de personalidade que nos chateiam mais ou menos, mas a verdade é que se houver alguma coisa, nós estamos lá. Então, há um amor incondicional de pais para filhos e de filhos para pais. Mas não há um amor incondicional entre um homem e uma mulher. Porque se houver incondicionalidade de amor entre um homem e uma mulher, algum deles está a ser pai do outro, ou mãe do outro. E então já não é um casal. Estamos a ver uma repetição de padrões e de leis, de tendências sistémicas, onde esta mulher já não é mulher perante este marido, ou este marido já não é marido perante esta mulher. Muito interessante. Estou a tentar passar por todas as áreas da consciência sistémica para dar assim uma espécie de uma degustação, tipo vai ao restaurante e pede assim um menu completo das várias coisinhas. Então, nisto eu também, portanto, aproveito para perguntar, porque a semana passada tivemos um live também sobre constelações familiares. E o que é as constelações familiares na consciência sistémica? É uma há aqui uma pessoa que está a dizer que não concorda nada, porque as crianças também são pessoas que devem ser respeitadas. Totalmente, eu concordo absolutamente com essa pessoa. Eu não estou a falar de uma autoridade onde vamos embora e não pedimos às crianças. Cada vez mais a criança é um ser humano. E é um ser humano com um potencial criativo gigante e que não deve ser condicionado nem educado de forma condicionada. Eu estou totalmente de acordo com esta pessoa. O tema é que uma coisa é não condicionar a criança, outra coisa é viver em função da criança. Claro. Onde nós pais é que nos condicionamos à criança. E isso é um erro, porque estamos a alterar a ordem, estamos a inverter a ordem sistémica. Claro. O que vai acontecer é que a criança vai crescer e não vai ter respeito pela autoridade. Não vai ter respeito pelo seu próprio lugar, ela não vai conseguir ter o seu próprio lugar no seio familiar. Então vai ter uma dificuldade enorme em aprender a respeitar a ela própria e o outro. E não lhe foi dado esses limites na infância. E bem, a nível de psicologia também dizem que a criança também sente mais segurança quando existem mais regras, de uma certa forma, não muito estritas, mas existir aquelas regras também lhes ajuda a sentir mais seguras. Sim. As crianças precisam de limites e de rotinas. É de rotinas que estamos a falar. Sim. Mais do que regras, não é? Rotinas, porque a criança precisa de descobrir também para lá das regras. No fundo há aqui um movimento. Nós quando nascemos olhamos para os pais e o nosso mundo é os pais. Não há outro mundo que não os pais. Depois, à medida que vamos começando a crescer, hoje em dia, cada vez mais cedo, começamos a ir para o infantário. Antigamente as pessoas não iam para o infantário, iam diretamente para a escola aos 6 anos. E ao ir para o infantário, a criança, isto é um dos problemas graves da pandemia, foi que interrompemos o desenvolvimento cognitivo de muitas crianças e de muitas crianças em idade pré-escolar e nas crianças da idade escolar. E, portanto, à medida que a criança vai para o infantário, ela começa a perceber, afinal, o mundo não é só a minha mãe e o meu pai. Há outras figuras parentais que começam a aparecer. E à medida que a criança se vai desenvolvendo, ela vai crescendo nessa autonomia. Quanto mais autonomia ela ganha em relação aos pais, melhor. Só que há um momento que é fundamental, que é o momento da adolescência,
que eu costumo dizer que é o momento onde a criança tem que matar os pais, simbolicamente. Antes que alguém diga que não está de acordo, simbolicamente. Matar os pais. Então, a criança está aqui e o mundo dela é os pais. Mas na adolescência a criança tem que fazer este movimento assim, que o mundo dela não pode ser os pais, porque os pais limitam. O mundo dela tem que passar a ser o mundo cá fora. Então ela tem que vir a dar as costas aos pais. E a partir do momento em que ela dá as costas aos pais, os pais já lhe dão proteção nas costas, segurança, para ela ter a confiança de ir para a vida, porque o mundo está aqui. A descoberta da vida, a descoberta de novos limites, de novas crenças, de todo um potencial. Só que neste movimento, que é um movimento fundamental, que é o movimento da adolescência, toda a gente fala de que chatice, tenho os meus filhos ainda na idade chata da adolescência. E ninguém fala da violência que é ser adolescente. É tão fácil nós ouvirmos falar dos pais a dizer ai, os meus filhos agora está a ser insuportável, estão tão chatos, agora estão mesmo naquela idade chata, tal. Então, mas e o adolescente? Ninguém pensa no que é que ele está a sofrer? De sentir que tem que dar as costas aos pais, que há uma força maior que o empurra a zangar-se com os pais, a já não gostar das coisas da mesma maneira, mas também não sabe onde é que sabe agarrar. Então vai-se agarrar à tribo, adolescentes, vão ficar todos iguais uns aos outros e vão gostar das mesmas músicas, vestir-se da mesma maneira, tudo para ser diferente, mas no fundo são todos iguais, que é, eu desidentifico-me daqui e tenho que me agarrar a um outro, a uma outra identificação, porque senão não consigo. O ser humano precisa de referências. Sem referências nós temos dificuldade. Então são essas referências que nos dão a segurança do pertencimento. Sem pertencimento nós sentimos-nos com perigo de vida. Porque antigamente, nas tribos antigas, se alguém fosse excluído da tribo, essa pessoa morria. Imagina o que é. Era devorada pelos animais. Portanto, nós ainda temos um corpo e ainda temos dentro de nós as memórias arcaicas, Patrícia. Se alguém na empresa, imagino que eu trabalhava numa empresa, se alguém fizer uma reunião e me excluir dessa reunião, de repente eu vejo que está toda a gente dentro da sala de reuniões, menos eu. Eu vou pensar assim, vão-me despedir. Claro, a pessoa entra com um pânico inconsciente. Entrei numa ansiedade, se calhar não tem nada a ver, se calhar eu simplesmente não era chamada para ali, mas de repente eu vou-me sentir literalmente excluída ao ponto de achar que vou ser despedida. Porquê? Porque o arquétipo interno é morte. Exclusão, na profundidade da nossa mente, é morte. Claro que a mente consciente não consegue perceber isto. A mente inconsciente é que começa aqui a mandar ansiedade, um mal-estar interior, a pessoa fica magoada com as pessoas, depois não percebe de onde é que isto vem. Vem daqui. Então, nós ainda estamos num nível de imaturidade enquanto seres humanos, enquanto nós não ganharmos esta consciência sistémica do que vem da nossa de trás, das leis básicas do funcionamento da vida e da própria natureza, nós vamos ter muita dificuldade em evoluir para uma transformação de uma consciência humana, tal qual você e eu sabemos que está a ser pedida à humanidade. Não dá para ir para uma nova engrenagem com as pedras antigas a bloquear a engrenagem nova. Nós temos que olear tudo. Por isso é que este projeto de Povos, Territórios e Nações é tão importante, que é olhar para o passado e curar as feridas kármicas do inconsciente coletivo da humanidade. E essas feridas curam-se com uma visão sistémica. Porque a visão sistémica volta a unir o que foi separado, voltamos para a unidade, voltamos para a neutralidade, porque é a partir da compaixão e do coração que nós vemos a vida. Muito mais do que através do pensamento separatista. O pensamento separatista não cabe numa consciência sistémica, porque você não olha para o problema, você olha para a solução. Você não olha para um funil a apontar para baixo, você sai da ponta do funil e vai para cima. É um movimento totalmente ao contrário. Então a consciência sistémica é uma abordagem, é uma filosofia de vida, é uma mudança de paradigma que é muito mais próximo da nossa natureza, da sua e da minha enquanto alma. Só que é um recordar de algo essencial que nós esquecemos.
as constelações familiares são uma das ferramentas da consciência sistémica. Eu posso ter um insight gigantesco numa visão sistémica, ter uma cura espontânea numa consulta, numa conversa que estamos a ter, nesta live que estamos a ter com estas pessoas que nos estão a ouvir. Para algumas pessoas já muitas fichas podem ter caído e já ter mudado alguma coisa. E, no entanto, não fizeram nenhuma constelação familiar. Está a ver? Portanto, nós não podemos reduzir à constelação familiar a visão sistémica e as leis do amor e as ordens, porque vamos estar a confinar literalmente um diamante que nos foi dado em bruto por um homem que trouxe, que sistematizou, por ter vivido nas tribos Zulus durante 10 anos, e foi à origem, à África do Sul, nessas tribos, à origem, entender o funcionamento das leis da natureza e das leis dos homens. Quando nós vivíamos em profunda harmonia com a natureza. O problema é que essa profunda harmonia já estamos a vê-la por um canudo há muito tempo. Porque há muito tempo que o homem deixou de respeitar a terra e deixou de respeitar as leis da natureza. Então nós temos que voltar à origem das leis da natureza, voltar à origem do respeito profundo pelo território sagrado que nos recebe, que nos acolhe e que nos permite a vida, que é a terra. Maria, como é que cada um de nós podemos começar a trabalhar nessa consciência sistémica? O que é que cada um pode, qual é o primeiro passo que se pode tomar para melhorar? Isso é aquilo que eu tenho procurado fazer, porque houve um determinado momento em que eu senti que na minha vida eu não conseguia acudir terapeuticamente às pessoas tal qual eu via a necessidade delas. E então eu comecei a sentir que tinha que fazer qualquer coisa. Então comecei a criar um curso de consciência sistémica, o curso Soltar as Amarras, que é um curso já que tem muitos anos de experiência. A minha ideia é como é que eu faço para criar um programa que chegue a mais pessoas, que seja mais, que chegue a vários tipos de pessoas com vários tipos de necessidades e que permita às pessoas ganharem a autonomia de fazerem elas o seu próprio trabalho. Porque não há nada mais terapêutico e que transcenda mais do que ser a Patrícia a sentir que foi a Patrícia que fez. O autoconhecimento. Exatamente. É como se dissesse assim, é como se você tivesse as suas asas, como se fosse uma gaivota que caiu numa mancha de petróleo e quer voar e não consegue, porque está presa numa série de condicionamentos. E então, os programas é como se você tivesse o diluente certo para tirar primeiro o petróleo das asas, começar a abanar as asas e depois você porque vai voar sozinha, porque a sua alma tem essa capacidade, a sua alma tem essa sabedoria, a sua e a de todas as pessoas que nos estão a ouvir. Então aquilo que eu procurei fazer foi, como é que eu criei um programa de maneira que eu consiga chegar a mais pessoas na consciência sistémica, através das profissões, através das vidas, através de quem quer terapia, através de quem não quer terapia, mas quer mudar a sua vida e ser mais feliz. E então daí nasce o curso do Soltar as Amarras e este curso de 5 semanas de introdução à consciência sistémica, que é um curso feito de mini vídeos de 18 minutos, que são 25 vídeos, um por dia, onde a pessoa no final, quando termina, não é a mesma pessoa, porque é como se tivesse, tipo, eu acabei de ser ligada à ficha, é como se tivessem caído uma série de entendimentos tão simples, Patrícia, tão simples da vida e tão básicos no sentido daquilo que é nos devolver o nosso estado original, devolver a nossa memória, há uma espécie de uma amnésia desta dissociação, parece que a cabeça está para um lado e o corpo está para o outro. As pessoas estão meio alucinadas, as pessoas estão dissociadas. Então, é como se fosse uma proposta, é como não é uma proposta de, através deste comentário, que são estes 25 vídeos, a pessoa poder mesmo religar-se, sabe? Religar-se e voltar a sentir este direito à vida e esta alegria de estar e de ser e de reconhecimento de quem somos. E pronto, eu estou muito contente com o resultado porque está a dar resultado. E está, no fundo, aquilo que tem vindo a ser feito é por aqui, não tenho dúvida nenhuma. E eu vejo pelo resultado das pessoas, pela alegria das pessoas, pela transformação das pessoas,
E o quanto hoje é rápido, Patrícia. Porque está tudo tão, as pessoas estão as pessoas estão ávidas e há uma expansão de consciência coletiva. Enquanto eu antigamente fazia este curso e se calhar eu via as pessoas a meio do ano começarem a mudar, hoje em dia as turmas que vêm, está tudo pronto. Estão com mais sede de se conhecer. É incrível a mudança de consciência das pessoas, a mudança a abertura das pessoas, a fome de reconhecimento da nossa consciência crística, do nosso lado místico. Há uma fome, há uma necessidade de voltar a casar isto. Todas as pessoas há uma disponibilidade enorme. É impressionante a mudança nos últimos 3, 4 anos. Eu noto uma mudança verdadeiramente impressionante, que tem a ver com esta vibração que nós estamos a viver, com esta transformação, e acho absolutamente espetacular o que as pessoas estão a fazer com elas e a capacidade de criatividade das pessoas e a velocidade com que as pessoas estão a fazer. Vê-se mesmo a nível global, muitas pessoas que largaram os empregos, desistirem, começaram a criar os seus próprios negócios, tudo tem uma grande diferença mesmo a nível global. Maria, as pessoas que quiserem saber mais sobre o curso, onde é que elas podem encontrar essa informação? Olha, na minha página do Instagram, portanto estão aqui, na minha página do Instagram, no site da Consciência Sistémica, ou também na página do Instagram da Consciência Sistémica. Então, um curso de 5 semanas, começa amanhã, a segunda edição grande, e pronto. E, portanto, é um curso de introdução que eu acho que quem quiser fazer um curso mais aprofundado, que se chama Soltar as Amarras, que é a partir de outubro, eu recomendo vivamente que faça este curso primeiro, porque é uma introdução que vai permitir que a pessoa depois vá para um nível mais aprofundado, se tiver interesse em assumir esse compromisso para consigo própria, que vai com uma bagagem completamente diferente de quem entra direto. Tem 10 exercícios, como é que é? São não sei quantos exercícios 10 exercícios de integração, tem várias meditações, tem 3 aulas online comigo, portanto ao vivo, ao longo do período, enfim. Portanto, é uma formação que eu penso que está muito bem equilibrada. Eu estou muito orgulhosa de tudo que está feito, sinceramente. Estou muito orgulhosa porque acho que os vídeos estão com uma qualidade espetacular. É uma espécie de um programa da National Geographic. É mais ou menos a sério. Curiosa, também tem imagens da natureza comigo a falar, não é aquela aula, sabe, tipo, a pessoa sempre... Não, é entre imagens, sabe? Muitos vídeos que você conhece que eu faço, que são editados e muito com uma grande edição e com um grande investimento de edição feito, e pronto, e portanto, mas eu acho que vale a pena, e aquilo que eu posso garantir é, ninguém sai igual, isso eu garanto, ninguém sai igual, é impossível. Tirando isso, pronto, no fundo pode ser o timing ou não ser o timing das pessoas. As aulas serão... A Maria também faz a terapia individualmente, online ou presencial? Sim, faço cada vez menos porque o meu foco neste momento está para os grupos. Porque nos grupos você tem um nível de profundidade igual ou superior à terapia individual. Porquê? Porque nos grupos você está, imagine, uma tarde inteira a ver outras pessoas a trabalharem. Você também está a trabalhar os seus temas, a ver os outros. Numa consulta individual você só está a ver o seu tema, não vê mais nada. Quando está em grupo, você está permanentemente a levar boleias e boleias e boleias e boleias dos outros e a cair em fichas e a ter insights gigantes sobre a sua própria vida, porque há sempre... Primeiro, as turmas não se formam por acaso. As turmas... Há uma espécie de uma magia e de uma conspiração para as turmas. As pessoas juntam-se, pensam elas que estão ali por acaso, mas não estão. De repente todas têm as mesmas histórias, enfim. O grupo, não há nada como o grupo. Não há nada como o grupo em termos de... Também faço individual, mas só faço consultas individuais um dia por semana. Portanto, como deve imaginar, a agenda está com alguns meses de espera, mas em grupo não, em grupo é fácil. É muito fácil, através dos cursos, é muito fácil. E cada vez mais é por aqui, porque eu sinto mesmo que eu tenho que me pôr ao serviço daquilo que tem mais impacto nas pessoas. E acho que faz muita diferença realmente as pessoas poderem falar e ajudarem-se, empurrarem-se uns aos outros, porque nós também
Portanto, os nossos cursos são online, cada um costumava fazer os cursos individualmente e recentemente abrimos grupos no Telegram em que os participantes podem comunicar e tem feito uma diferença enorme. Ainda bem, ainda bem. Pessoas que pensavam, se não fosse já tinham desistido, ou estão a achar algo difícil, o apoio que têm tido uns dos outros é muito importante, concordo. Nós somos sociais, nós temos uma dimensão social. A parte individual é para uma parte mais íntima. Mas o que também é muito engraçado é que os grupos vão ganhando uma dinâmica e uma intimidade onde até coisas mais íntimas a certa altura é também mais tranquilo fazê-lo no grupo porque estamos a ser suportados. De repente vemos os outros a terem um amor por nós e uma compaixão por nós e um não julgamento. Isso faz crescer a alma. Quando eu sinto que posso pôr um tema meu em exposição e só tenho um sorriso de amor de quem está à volta. E estas pessoas estão todas no mesmo barco também, que é diferente, que às vezes até a gente pode não se sentir tanto capazes de comunicar com alguém mais próximo, mas nestes grupos, como está tudo a participar da mesma forma, as pessoas sentem-se mais à vontade até de partilhar temas mais pessoais e é muito bom. É mesmo, é mesmo, é único e é altamente transformador e alimenta a alma, a pessoa sente-se em casa, sente-se restabelecida, enfim, eu vejo isso e não sou só eu que o digo, é o ambiente que fica depois. Essas pessoas continuam depois a serem amigos e a participar. Fica, há um curso que é o Soltar as Amarras, que é 1 ano e depois é mais 1 ano para quem quer continuar. E agora estou a acabar agora em julho as turmas de 2º ano e os alunos dizem, e o 3º ano? Eu disse, não há mais 3º ano para ninguém. Ninguém se quer graduar. As pessoas querem, mas eu quero voltar. Quero dizer, está bem, podem voltar, venham ver os workshops quando quiserem, mas porque fica não é por dependência. Não é dependência. Sim. É porque a pessoa sente-se numa comunidade onde falamos a mesma linguagem, temos o mesmo tipo de compaixão, temos a mesma forma de amar, crescemos juntos. É pelo ambiente de comunidade, tipo família, mas pronto, enfim. Bom, eu tenho aqui 2 perguntas que nos foram enviadas. Entretanto, se alguém tiver mais perguntas, que também vão escrevendo aqui, que a Maria pode nos ajudar a responder. Portanto, uma pergunta foi, acho que já abordámos isso de uma certa forma, na consciência sistémica pode conter a espiritualidade? Eu acho que grande parte é... Totalmente. Era aquilo que eu dizia, o corpo, a vontade, a alma, a expansão da consciência, com a alma expando a minha consciência. Mas com o espírito eu acedo ao amor. Eu não consigo, e eu preciso estas 3 virtudes para poder evoluir. Eu não consigo evoluir sem uma componente espiritual. E essa componente espiritual eu posso ser budista, posso ser católica, não importa nada. Porque quando falamos das leis do amor, todas as religiões falam da mesma coisa, não há nenhuma diferença entre as religiões. Sim, verdade. Portanto, muito verdade. Quando a gente fala, portanto, estava a dizer anteriormente, portanto, da pessoa lembrar-se de algo, ou não se lembrar, sentir algo do passado, de algum antepassado e viver algo parecido. Isso tem a ver com a herança que ficou porque os nossos pais foram reagir a algo e foi passando de geração para geração? Ou é algo que fica registado na nossa alma, no nosso DNA, de uma certa forma, DNA espiritual também? As 2 coisas. Sempre que há um silêncio, uma dor, destinos difíceis, destinos interrompidos, vidas interrompidas, você fica perante uma dor do sistema que afunda ali. O que eu reprimo transforma-se no meu destino. E o que eu resisto persiste. Então todos os destinos difíceis dos antepassados vão chamar e convocar os descendentes a repetir, na tentativa de reparar, a dor e a dignidade daqueles que ficaram lá atrás, presos no tempo. Então, por um lado, biologicamente isso está nas suas células, porque você recebe a biologia da sua mãe e do seu pai. Você recebe 50% da sua mãe, 50% do seu pai daquilo que você é. Mas não recebe 50% de cada um, recebe 100% de cada um. A sua mãe não lhe passou só um braço e uma perna, ela dá 100% do seu código genético nesses 50% que você adquire.
Por isso é que nós estamos a dar saltos quânticos de consciência. Porque se eu recebo 100% da minha mãe, se eu recebo 100% do meu pai, eu tenho a obrigação de expandir a minha consciência para um lugar maior do sítio onde eles já tiveram. Porque eu estou a receber dos dois. Então, por um lado isso. Por outro, para quem acredita em vidas passadas, eu tive um processo evolutivo e nesse processo evolutivo houve coisas que aconteceram que eu preciso de voltar a vê-las, porque por algum motivo ou por outro eu não as superei, não me amei através delas, não as integrei de uma forma amorosa dentro de mim. Então, as lições que eu trago de outras vidas têm que ser apreendidas aqui. Então eu tenho que escolher a família que entra em ressonância ou que reverbera na mesma frequência que eu trago de vidas passadas para que eu possa, nesta vida, ter um boneco, o meu corpo, que me permita ter a mesma frequência vibratória daquilo que vai garantir que eu não me vou esquecer, em circunstância nenhuma, daquela aprendizagem ou de ser testada naquela área. Fui clara? E como é que a consciência sistémica se enquadra no processo de cocriação com a nossa capacidade de criação também? Quando você vai ver o seu transgeracional, quando vai ver a sua árvore genealógica e começa a ver os destinos das pessoas, e começa a ver as sensações das pessoas, as dores das pessoas, começa a ver a maneira como elas viveram e o que é que elas contavam, onde é que estavam as suas dores, como é que eram os seus discursos. Você começa a olhar e dizer assim, mas como é que é possível? Então, mas eu não estou a sentir a mesma coisa, de uma forma moderna. Portanto, nós, no fundo, estamos sempre a repetir as mesmas sensações que os nossos antepassados repetiram. Houve aqui uma pessoa que disse que eu fui confusa. Eu posso tentar clarificar. Portanto, a avó tinha uma grande dor porque perdeu vários filhos no parto. E vem uma neta, quer engravidar e não consegue. Faz injeções, trabalhos, médicos, fertilizações, não consegue engravidar. Esta avó morreu com uma dor enorme por todas estas perdas de filhos que teve. A neta está ligada a esta dor. E então o inconsciente diz-lhe: ter filhos não é seguro. Encontrou uma resposta biológica e a criança e essa mulher não consegue ter filhos porque há uma resposta biológica que diz que ter filhos não é seguro. Em nome do amor pela avó, em nome do amor por todas estas crianças mortas que pela dor se calhar não foram incluídas dentro do sistema, em nome de querida avó, por ti este preço eu carrego na tentativa de reparar o teu destino e a tua dignidade, a tua e a de todas as crianças que não puderam nascer. De repente ela ganha consciência da sua interligação ao clã, ganha consciência, basta uma conversa às vezes, basta esta conversa se calhar para algumas pessoas que nos estão a ouvir, ganha consciência de que a pessoa até diz, mas eu nunca conhecia essa avó, mas sempre gostei muito dela. Tem piada que eu não vivi com ela, nunca cheguei a conhecê-la, mas as fotografias que há dela em casa da minha mãe fascinam-me. Há sempre qualquer coisa que no plano, no plano visível, no plano da superfície, é denunciado. E a pessoa, ao identificar esse padrão, está-se a libertar. Pode haver uma descarga energética, porque sim, ou então tem que fazer uma cerimónia, um ritual. E essa cerimónia é: eu devolvo-te, querida avó, a tua dor. E com ela devolvo também a dignidade de todas as vidas que não puderam ter a vida. E nesse lugar eu peço a tua autorização para, a partir de agora, seguir à minha maneira. E é o suficiente. E essa pessoa, meses depois, para não dizer no mês seguinte, meses depois, engravida. Que lindo. Já não há resposta biológica. Fantástico. Porquê? Porque o corpo, que é a mente inconsciente, diz: agora eu posso. Antes eu não podia, mas agora eu posso. Mas antes eu não podia, porque eu estava ao serviço de algo maior.
Portanto, e se a pessoa não tiver essa identificação, não conseguir chegar tão a fundo e identificar esses antepassados, ou fazer um ritual geral por todos os antepassados, por todas as gerações anteriores, Não dá. não dá. Não. Não, porque nós estamos a falar de laços de sentimento que são muito subtis. Laços de sentimento como um nó num novelo. E a mente inconsciente, porque repare, o amor deixou de fluir ali. Porque houve crianças mortas, houve muita dor e deixou de haver amor. Onde há dor não há amor. Porque a dor, vamos lá ver, onde há dor há amor. Mas onde há dor, a vibração do amor não entra, porque a dor é muito densa. A vibração do amor é muito alta. E, portanto, nós precisamos de elevar a vibração para poder desfazer nós. Então, é o amor que cura. É o entendimento de amor que cura. Às vezes a pessoa diz, a minha avó tinha um feitio estuporado. Eu já ouvi isto muitas vezes. A avó tinha mau feitio. Enquanto isso acontece, como 25% do que eu sou é a minha avó, eu estou a dizer que estou em autoimune. Ou seja, estou a dizer mal de 25% de mim. Ainda por cima estou a dizer mal de, até pode ser de 10%, qualquer percentagem que seja. Sem essa percentagem eu não tinha a vida. Eu não tinha vida. Como é que eu posso dizer mal de alguém que me deu a vida? Verdade. Eu tenho que olhar e dizer, não há pessoas com mal-feitios, há pessoas que sofrem e que tanto sofreram que perderam o instinto e a sua relação consigo próprias ao ponto de ficarem numa animosidade e num sofrimento e a carregar um fardo tão grande delas próprias que só conseguem espalhar isso para fora, já não conseguem contactar com o amor. Essas pessoas são sofredoras, não são mal-feitios, são sofredoras. Sem Então, dúvida. quando nós reconhecemos isso, essa avó, no plano onde ela está, que pode já não estar viva, ela rejubila. Ela e a família inteira, porque ela volta a ter o direito a pertencer. Fantástico. Concordo. Lindíssimo, acho fantástico. Mas é que é lindo porque é amor. Nenhum morto gosta de ser excluído. Muito menos os vivos gostam de ser excluídos. E nós, para honrarmos, temos que ter um rio limpo, um fluxo do rio limpo. Porque senão vamos estar fadados a transformar cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais a vida dos nossos descendentes num fardo psíquico, num fardo cheio carregado de problemas, de coisas que não fluíram, porque nós no nosso tempo não olhámos para lá. E nesse aspecto também acho que a questão do perdão, da pessoa não ter ressentimento por pais, por avós, por antepassados nenhuns, acho que o aspecto do perdão aí é muito importante, não? Eu gostaria de mudar a palavra perdão, Patrícia, para compaixão e aceitação. Pelo simples facto que o perdão de um filho para um pai põe um filho numa atitude de superioridade. Eu não sei se te perdoa ou não, ainda vou pensar se te perdoou. Como é que eu vou pensar se perdoou? Quem me dá a vida? Eu tenho uma dívida de gratidão para com os meus pais impossível de saldar. Eles deram-me a vida. Impossível de saldar. Eu já sou mãe e sou avó. Ao fazer este movimento, já estou a saldar uma parte. Mas outra não. Porque sem eles eu nunca estaria cá. Então, se eu estou contra pai ou contra mãe, por alguma razão que seja, eu estou contra mim própria. Muito. Mais ainda. Extremamente importante que a maior parte das pessoas não vão. Só este trabalho é extremamente importante. Mais ainda, eu estou contra o meu eu superior. Porque estou contra o meu eu superior quando escolheu este lugar, este corpo, esta cidade, esta família, sabia o que estava a fazer. Então, quando eu estou contra a mãe ou pai, eu estou contra o meu projeto espiritual. Estou a dizer assim, o que eu escolhi num plano de total consciência, está tudo errado. Como é que está errado? Se no plano de consciência onde eu escolhi, o nível de informação que eu tinha, o nível de consciência era muito superior àquele em que eu estou agora. Porque eu estou esquecida do sítio de onde eu venho e daquilo que eu sabia. Eu estou esquecida. Existe um motivo porque escolhemos esta vida, esses pais, tudo. Claro, então eu tenho que recordar. Então tudo bem. Se eu recordar, está tudo bem. A primeira coisa que vai acontecer quando eu recordo é o meu coração vai expandir-se. E eu vou sentir uma gratidão enorme
pela mãe, pelo pai e, acima de tudo, Patrícia, por aquilo que eram as minhas queixas, ou seja, por aquilo que eles não conseguiram fazer, ainda é onde eu tenho a maior abundância, porque foi aí que eu fiz o maior pacto de amor com eles. Vocês aceitam um filho como eu, sabendo que vocês me vão traumatizar aqui e ali. E eu sou profundamente grata porque vocês vão fazer isto por mim, a este preço, ao preço de depois dizer mal de vocês, de vos criticar, disto e daquilo e daquilo. Nós sabemos, eu não sei se a Patrícia é mãe ou não. Sim. É. Você Sim. tem consciência, tem quantos filhos? 12. 12 anos. Tem consciência do amor que tem pelo seu filho. Claro. Tem consciência do amor ilimitado, incondicional que tem pelo seu filho. Sim. E tem consciência de que tudo aquilo que você fez até hoje foi sempre bem intencionada, mesmo quando ele não gostou. Exato, a gente faz do melhor que sabe, com o que sabe. Claro, o melhor que sabe, acreditando que naquele momento é mesmo importante se calhar esse limite. Sim. Então, por que carga d'água é que você, Patrícia, ou eu, Maria, não havemos de pensar igual para os nossos pais? Os nossos pais têm o mesmo sentimento para connosco que você tem para com o seu filho. Então eu desafio todas as pessoas que estão aqui connosco, que são 330 pessoas neste momento, a refletirem sobre isto. Já são pais e mães. Deem uma oportunidade aos vossos pais e vejam-nos com o mesmo olhar com que vocês olham os vossos filhos. Com o mesmo amor e com a mesma ternura e a mesma entrega que vocês dão aos vossos filhos. Aquilo que existe de dificuldade entre vocês tem a ver com pactos de amor profundos. Nada mais, nada menos do que isso. São pactos de amor profundos. E pronto, portanto, eu acho que isso é provavelmente aquilo que mais nos pode curar e nos tornar inteiros na nossa vida, é nós tomarmos pai e mãe como eles são. Isso é tomar a vida por inteiro. Eu acho que a pergunta que vem aqui, que já nos tinham enviado, acho que se insere bem aqui também. Diz, portanto, a pergunta foi feita diretamente, diz Maria Gurjão, muitos falam de acolher a nossa criança ferida. Como identificar e qual o movimento para acolher a nossa criança ferida? Pronto, está assim um pouco confuso, mas acho que é, eu percebo qual é a forma de lidar com a criança ferida? A melhor forma de lidar com a criança ferida é a minha parte adulta, a Maria adulta, pegar nesta criança Maria e dar-lhe toda a atenção, a voz, o tempo, a dedicação e o amor. Perguntar-lhe todos os dias de manhã: o que é que tu precisas? Eu hoje quero mimos, então eu vou dedicar 2, 3 minutos da minha vida agora e depois à hora do almoço para te dar toda a atenção. Ou seja, nós não entramos em diálogo interno e nós estamos sempre a apontar fora a razão de ser da nossa fonte de sofrimento. Quando não há problemas, há conflitos internos. Os problemas são sempre conflitos internos, projetados no exterior. E, portanto, a criança ferida, se ela foi ferida por pai, mãe, ou por bullying na escola, ou por outra coisa qualquer, é porque eu atraí para mim essa experiência e eu preciso de reconhecer qual foi a parte de mim que eu não amei o suficiente em mim para criar esta situação de vazio de amor que eu peço aos outros para me mostrarem e denunciarem. Então, é o meu adulto, a Maria adulta, que precisa de pegar na Maria criança e dar-lhe a atenção que não dá a si própria e que exige que os outros lhe deem. Isto assim, muito rapidamente e muito resumidamente. Como é que podemos esperar dos outros que dêem o que não nos damos a nós próprios? É impossível, porque nós somos um ser de luz que vibra e nós somos como se estivéssemos nas nossas costas um saco gigante de sementes. Pensamos, mandamos uma mão. Falamos, mandamos 2 mãos de sementes. Pensamos, falamos e fazemos, são 10 mãos de sementes. E depois essas sementes vão crescer e quando aparecem na nossa vida nós dizemos: não gosto nada destas sementes. Então como é que não gostas? Foste tu que as mandaste à terra? Verdade. Foste tu que as semeaste? Portanto, é-nos sempre devolvido aquilo que nós emanamos. E é preciso assumirmos essa responsabilidade. Sem assumir essa responsabilidade torna-se difícil, porque somos vítimas. E na vítima
temos sempre razão. E na vítima estamos a sugar a energia de tudo o que está à nossa volta para nos alimentarmos, porque não assumimos um lugar de maturidade para chamar a nós aquilo que é nosso. Mas faz parte de um processo evolutivo, todos nós passamos por essas etapas e precisamos de passar por elas para seguir para a etapa seguinte. E há momentos onde somos vítimas de uma determinada opinião, outras vezes não estou a dizer que vivemos, há pessoas que vivem na vítima, mas há pessoas que caem na vítima de vez em quando. Eu de vez em quando também caio na vítima. Claro, lá vou eu, me apanho e perdemos... onde é que tu já vais? Ponho-me outra vez no meu eixo. Faz parte. Mas ter essa responsabilidade própria é importante para a pessoa conseguir andar para a frente, porque se a pessoa põe-se no estado de vítima, fica presa no estado de vítima, não é? É uma das virtudes essenciais para um desenvolvimento espiritual e para uma vida mais saudável e mais consciente, é a responsabilidade. Absolutamente. Concordo plenamente também. Temos aqui, duas perguntas que nos enviaram. Portanto, uma é sobre o curso Solta as Amarras, a perguntar se é presencial. Temos presencial e online ao mesmo tempo, porque eu trabalho sempre com não sei quantas câmaras e televisões e tanto tenho as pessoas na sala como acompanho as pessoas online. É presencial e online. Há quem queira online e fica online o ano inteiro. Há quem queira presencial, está para as duas versões. E outra pergunta é, e quando o problema maior é com os irmãos e não com os pais? Quando o problema maior é com os irmãos, nós temos que ir olhar a ordem. Imagina, para responder a esta pessoa, imagina uma nascente de um rio. O rio é a nascente e vai por ali fora e passa por uma aldeia. Portanto, o rio, por hipótese, seriam os pais, a nascente da vida. Passa pela primeira aldeia. A primeira aldeia é o irmão mais velho. E essa aldeia vai lavar roupa ao rio. Na próxima aldeia, que é o segundo irmão, temos água, sabão e água suja da roupa lavada. Mas água, muita água ainda. Depois vai para a seguinte aldeia, o terceiro irmão. E naquela aldeia resolvem lavar os tanques de uma cozinha. Então na aldeia seguinte eu tenho a água, tenho o sabão e tenho óleo e azeite. É preciso perceber que os irmãos é como um fluxo. Se há problemas é porque a ordem não está a ser respeitada. E o equilíbrio entre dar e receber não está a ser respeitado. Basta alguém estar fora de ordem, que todos os planetas, todas as pessoas estão fora de ordem. Eu estava a pensar em planetas, imagino, você tem o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra. Depois tem Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e Plutão. Esta é a lógica dos planetas. Agora imagine se eles resolvessem mudar de ordem. Morríamos. Há uma força de gravidade entre eles para que tudo esteja perfeito, para que cada um ocupe o seu lugar na trama da vida, no palco da vida. Então, quando eu quero ser mãe da mãe, eu estou a inverter a posição sistémica e já nenhum dos meus irmãos também pode estar bem. Basta um estar mal, fora de sítio, para que os outros todos tenham que mudar de sítio para manter o equilíbrio. Porque nós estamos numa espécie de uma força de gravidade entre nós, que mesmo perante os problemas, continuamos a manter uma força de gravidade entre nós correta. Porque há problema, então todos se mexem um bocadinho para acomodar o problema. Exato. Então ninguém está no seu lugar. E ninguém está a assumir o controle da sua vida, no sentido de controle, no sentido da missão, do seu projeto de realização e de total criatividade. Nós somos seres altamente criativos. Só que nós estamos muito longe de vivermos o nosso próprio software e a nossa própria capacidade. Porque estamos fora do lugar. A tentar fazer coisas para o qual nós não temos jeito nenhum, a tentar agradar aos outros, em vez de fazermos por nós e agradarmos a nós próprios, muitas vezes mais leais aos outros do que a nós próprios. Em relação à pergunta que foi feita também, a Lúcia aqui perguntou se o irmão mais velho é rejeitado como se fosse a ovelha negra. Portanto, eu calculo pelo que a Maria explicou-se, portanto, os irmãos mais novos respeitarem essa ordem, mas se é o irmão mais velho que se sente fora... Se o irmão mais velho é rejeitado, seguramente
porque sistemicamente há mais gente rejeitada e ele está a ser rejeitado para equilibrar o barco da família, para honrar a vida de alguém que também foi rejeitado. Portanto, não começa no irmão. Certo. Portanto, e depois também escreveram, ou o mais novo rejeitado. Sim. É sempre Qualquer rejeição. Imagine, você tem um barco, alguém morre, ou morre prematuramente, ou a dor é tão grande que este morto dói demais, é duro demais, então o barco vai fazer este movimento assim. Porque ninguém vai querer se lembrar desta pessoa que dói. Então alguém vem para este lado do barco, equilibrar o barco e faz assim. Esta pessoa já não está a viver a sua vida, já está a viver a vida desta pessoa, que já não está no plano físico, no exemplo que eu estou a dar. Então, esta pessoa vai se sentir rejeitada. Porquê que ela se vai se sentir rejeitada? Porque ela não está a viver a sua vida, ela está a viver outra vida para compensar. Então está em rejeição de si próprio. Se está em rejeição de si próprio, vai começar a ser rejeitado pelo exterior. Faz sentido. Já estamos aqui quase há 1h30, Maria. Muito obrigada. Eu só, não sei se tem só aqui mais uma pergunta. Tem aqui mais uma pergunta. Não sei se tem tempo só para mais uma? Tenho. Sim, sim. Okay. Então, e como sabemos a ordem? Imaginemos, sou mais velha, mas como saber se tenho algum irmão ou irmã? Nós sentimos que, se quiser, pode fazer uma constelação familiar para perceber, mas nós sentimos que falta qualquer coisa. Falta. Quando falta alguém, nós sentimos. Há uma inquietude, há uma nostalgia, há uma tristeza, há uma falta de lugar, há um sentimento de exclusão, há um peso. É tão comum, olha, tão comum. Ainda há 2 dias trabalhei um caso destes, de uma pessoa que uma mãe teve uma criança, a criança morreu de uma forma trágica, e vem uma filha e a mãe dá o nome à filha da filha que morreu. Isto é um peso. É um peso gigante para a pessoa viver. Como é que a pessoa pode viver? Como é que a pessoa pode ter acesso à sua própria vida se tem a vida com o nome do irmão? Estão a ver? Sim. Já nem falando como é que a mãe vai passar esta gravidez. Claro. E como é que a memória celular, da transformação celular daquelas células todas aos saltos a reproduzirem-se, debaixo deste ambiente emocional de profunda tristeza. Às vezes as pessoas chegam ao gabinete e dizem assim, ou aos cursos e dizem, eu tenho medo da morte enorme. Mas não percebo porque é que tenho medo da morte, não há nada, nunca morreu ninguém até hoje perto de mim, não consigo entender. Vamos ver um caso real. A mãe estava grávida, estava no velório do pai, quando fez o teste de gravidez, e o marido foi todo contente de ter com ela ao velório para lhe dar uma boa notícia, para alegrar, por causa da tristeza que ela estava a ter, para dizer que ela estava grávida, no velório do pai. E depois teve a gravidez toda, sem saber se havia de chorar pela morte do pai ou estar feliz pela gravidez. Então como é que esta criança se vai desenvolver? Num ambiente aquático, num ambiente intrauterino, que é um ambiente aquático, nós já sabemos que a água é o maior condutor emocional da vida. Como é que vai acontecer? Aquela pessoa vai estar a plasmar em todas as células, a multiplicarem-se as células, debaixo deste ambiente. Claro que a pessoa vai nascer depressiva e vai estar sempre com medo da morte. Então ela foi gerada debaixo desse ambiente. Como é que é possível não ser assim? Agora, essa pessoa escolheu esse destino para ela, escolheu porque tem muito a aprender com isso, porque há uma parte da sua responsabilidade que precisa de assumir isso, porque há algo de essencial numa vida passada que ela perdeu nesta matéria, claro que sim. E então tudo bate certo. Fantástico. Maria, tem sido absolutamente excelente. Até já tivemos aqui pessoas a dizer que não queriam que o live acabasse. Tem sido muito, muito, muito bom mesmo. Se querem saber mais sobre o curso, vão ver a página da Maria, porque deve ser muito bom, porque só este live está-me a dar vontade também. Eu quero fazer o curso. Muito obrigada. Tem sido... Mas olha, eu para si, faço o curso, é minha bem, se quiser. Faz o curso online, é a minha convidada. Está aqui em público, estou a convidá-la em público para fazer o curso. Pode depois tratamos com a Daniela e você entra no curso como convidada.
Muito obrigada, agradeço imenso, estou muito curiosa sobre o curso, vão todos ver, porque deve ser mesmo muito bom. Acho que isto é um trabalho fantástico que toda a gente ia fazer, esse trabalho interno, que é essencial. E ainda temos aqui 355, 53 agora. Muito obrigada a todos que estão aqui presentes, muito obrigada. Para quem quiser, atenção que o curso, esta edição começa amanhã, são 5 semanas, e agora não sei quando é que volto a fazer, e portanto tem aqui esta oportunidade olha, por alguma razão houve hoje esta live e por alguma razão estas pessoas estavam aqui. Exatamente, tudo acontece por um motivo. Exatamente. E mais uma vez, muito obrigada, Maria, muito obrigada a todos que participaram. Obrigada eu. Foi absolutamente excelente. Um beijinho, beijinho, Maria, beijinho. Obrigada, um grande coração para si. Falamos agora por WhatsApp. Um beijinho.